rapaziada, tudo bom? Estamos de volta, estamos começando mais um episódio do Blend, o quarto episódio, e dessa vez a gente vai trazer um tema um pouquinho mais sério, um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais adulto, então toma cuidado aí, afasta um pouquinho as crianças, né? E vem participar do debate com a gente. Hoje o debate se baseia numa pergunta: o casamento sobrevive sem sexo? Será que sobrevive ou não? Hoje a gente quer debater e depois quer saber também a sua opinião participando aqui conosco. E para hoje, para mais esse episódio, mais uma vez o time completo, tem eu, Rafael Marconi, Thiago Albrecht e Ali Clemente. Então fica aí, não perde o bate-papo, a gente já está de volta. Fica aí. Hoje, então, hein, meninos? Pois é, né? A gente tem essa máxima, né, de que a melhor maneira de não ter sexo seria casar, né? Tem todas essas máximas aí de que anulam, né? Uma coisa anula a outra, né? De que o casamento mata o sexo e de que, na verdade, o sexo teria que estar fora do casamento, seria outro tipo de relação. Nós três aqui temos os nossos relacionamentos estabelecidos, né? Somos os três casados, e a gente então quer trazer essa pauta, da qual eu honestamente vou começar com uma polêmica já dentro dessa história, tá? Eu acho que essa história de sexo e casamento ela é super valorizada demais, sabe? Essa coisa de que um casal feliz é o que tem sexo 7 dias na semana, a hora que acorda, a hora que vai dormir. Eu acho que as coisas não são bem assim, né, a vida real é um pouquinho diferente, e por um motivo ou outro que um casal acabe diminuindo, né, a quantidade de relações, ou de repente até a intensidade do que costumavam fazer antes, eu honestamente acho que não afeta em nada um relacionamento bem estabelecido. Eu acho que um casal aprende a criar a sua rotina, a descobrir o que é melhor para si, né, dentro daquela relação. Então, eu honestamente acho que se faz muito barulho, né, e acho que tem muito casal por aí que adora fazer uma propaganda de que são os transarinos da vez aí, que é o tempo todo, aí, que eu acho que eu acho que é super valorizado demais esse conceito. Eu acho, Marconi, que a gente vive em uma sociedade atualmente onde tudo que é relacionado à juventude é enaltecido, né? Em contraposição às questões que são valorizadas mais na maturidade. Está tendo um rompimento, tá? Mas partindo dessa premissa, é claro que a gente tem que saber que, eu não sei, eu acredito muito que a gente tem que aproveitar cada fase da nossa vida com o que ela tem de melhor para oferecer. Quando tu tá no início da tua, assim, jovem adulto, é um contexto no qual a gente vive. E aí é sexo, 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 né? Conhecer pessoas, até que a gente vai chegar num ponto em buscar um parceiro, para quem tem esse objetivo, né? Buscar um parceiro estável para constituir uma família. A partir desse momento, é óbvio que não tem como manter o ritmo sexual que supostamente se diz o ideal. Não tem como. Então, a gente até conversou um pouco antes sobre isso e eu já quero sair também com uma experiência, por exemplo, como, senhores Já e quer senhoras. sair. Como eu não entendi, tu falou que tu já quer sair. Que isso, Thiago? Que Tu fez aí? Volta aqui, ó. Eu tô falando sério sobre quem tá sexo, não tô assistindo falando em aqui foder. embaixo, Já fica a volta no dica para quem YouTube, viu isso aí. Para quem viu isso aqui agora, já fica a dica de assistir o episódio anterior de Politicamente Correto, para dar uma olhada ali mais ou menos do que a gente estava falando. Boa, mas não, também... o YouTuber diz assim, ó, tá aqui no izinho, Tá aqui em aqui cima no ali. izinho. Tá, deixa Desculpa, eu voltar. Então, olha só. Vai ser analogia o programa inteiro hoje. Vai. Analogia. Presta atenção. Como que uma mulher recém-parida, jorrando leite pelos peitos, tá? Com uma criança que não deixa ela dormir, que ela acorda de meia em meia hora sem nem conseguir tomar banho, ainda se recuperando de um parto normal, ou seja, estoporada, como que esta mulher vai querer transar?
Não, porque se alguém souber que existe um caso assim, deve ser estudado pela medicina. Não tem como. Então, nesse momento, a gente já entra na seguinte pergunta: casamento sobrevive sem sexo? Em alguns momentos, dependendo, sim, né? Se for, acho que se for sazonal, vai ter períodos em que vai diminuir, vai ter períodos em que vai aumentar. Agora, se sexo sobrevive sempre sem casamento, não. Não, é contrário, olha, Sexo casamento. Sexo sobrevive O sem sexo casamento. sobrevive. O sexo Eu vai tô falando sobreviver. que esse tema é mais enrolado que namoro de cobra. O que eu Não, acho é o ó, Então, seguinte. desenrola ele aí, Thiago, desenrola. Vai lá, Thiago. não, assim, no arranque do episódio, eu vejo muito hoje a sociedade como um drive-thru de McDonald's, assim, sabe? E não depende muito da idade. Eu vejo caras de 45, 50 anos no Tinder ali com o cardápio, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente coisificou muito o sexo, ele ficou muito delivery. E eu conversava com uma pessoa, inclusive, que falava que a mulherada hoje é a mulher que fala de tomar vinho na casa do cara e tal. Então, eu acho que o sexo. E eu não estou necessariamente emitindo juízo de valor, eu tenho os meus valores, mas não vou impor sobre quem está ouvindo, assistindo a gente, nem sobre vocês. Eu estou tentando pintar um quadro que, para mim, é o background, assim, para a gente tentar falar em relacionamento, até mesmo em casamento. Porque esse que a Ali falou, as pessoas não pensam que o casamento, ele é tipo como a vida de qualquer pessoa, ela tem fases, né? Quer dizer, a mulher que acabou de dar à luz, então assim, tipo, você quer ter filho, esquece que você vai transar por uns 60 dias, talvez. Entendeu? Não vai transar, não vai. Se for cesárea, é quase que 90 dias, né? A mulher não vai deixar você pegar no seio dela enquanto a criança amamentar. Não vai, isso é muito raro. Mas é que Então eu eu acho. acho. Diga, conclua, por Não, favor. para encerrar, eu acho que as pessoas elas não estão encarando o sexo como ou a vida sexual como deveria ser. Ela para mim não é um drive-thru. Ela é muito mais uma confeitaria aonde você faz o bolo junto com o cônjuge, às vezes uma cereja, às vezes um troço meio azedo, às vezes vocês dois estão no fogo, às vezes vocês dois querem um matar o outro, mas É que eu Achei acho legal isso, mas eu acho que também são fases. Também tem a fase do drive-thru, que é legal. É que eu acho que, sabe o que? A gente pulou para uma o drive-thru em fase. geral, entendeu? Não, A não gente, no casamento. Não, no casamento, é verdade. a Não, gente pulou só para. que a gente pulou para uma fase já do casal com filhos, né? Eu tô visualizando a coisa começando a mudar antes mesmo, né? De um relacionamento que se estabeleceu, se tornou mais sério, se tornou, né? Os dois passaram a viver juntos, estabeleceram um relacionamento. Quer dar o nome de casamento, ok, né? Seja lá o que for. E, inevitavelmente, é por uma questão quase que de proporção, entendeu? Inicialmente, vocês se encontravam para determinadas ocasiões, né? O casal se encontrava, que invariavelmente poderia acabar em sexo, né? Se encontram, vão sair para jantar, vamos nos ver, na sexta, vamos no sábado, a gente se viu e foi para o motel, a gente saiu e foi para minha casa, a gente saiu e foi para cá, e assim vai indo. Quando um relacionamento se estabelece, vocês passam muito mais tempo juntos. Logo, abre uma possibilidade de estarem juntos sem estarem fazendo sexo. Vão ao shopping, vão ao supermercado, vão à loja ver, aí na volta vão ver um filme juntos. Mas aqui vão se reunir para falar das compras do mês. Exato. Aqui que entra o que eu falei de drive-thru versus a confeitaria. Muitas pessoas encaram o casamento como transar todo dia, vai lá, escolhe o menu, come e deu. E a graça do casamento é isso que vocês dois falaram. O que é a confeitaria? Esse fazer o bolo tal, você vai ter outras atividades com uma pessoa, eu chamo de cônjuge, cada um chama como parceiro, enfim. Você vai ter outras atividades com o seu cônjuge que vão ser tão belas e tão gostosas e prazerosas como transar. Isso é maluco para hoje em dia. Não, Tiago, você quer... Cara, tem coisas para fazer em casal que é tão bom quanto trepar. Eu acho que é mais Até ou menos até ver um filme juntinho. Sem fazer nada. Né? Uma pipoca. Porque tem aí é uma que outra tá. questão
Aí é que entra a questão de supervalorizar que eu estava falando antes, entendeu? É claro, a gente vive. E o Brasil tem um pouco disso, né, cara? O Brasil se acha um país extremamente sexual, e nós somos não sei o quê, e é sexo, e é caliente. Cara, o Brasil é uma criança perto de um país, por exemplo, como a Alemanha. Pega uma Love Parade da Alemanha Não, lá não, e não. bota. Como os países nórdicos que têm uma cultura que é completamente diferente por ser dissociada, inclusive, da cultura católica, né? Lá, sim, lá a gente vai ter inclusive um deslocamento da monogamia, inclusive. Exato. Então tu pega assim, por exemplo, lá, uma Love Parade na Alemanha, um hotel hedonista da Jamaica que seja, né, alguma praia de Ibiza lá, o brasileiro cai no chão de conservador, cai desmaiado diante de uma festa dessa, né, de qualquer um. Até um Mardi Gras lá de New Orleans, o brasileiro já não compreende. Mas vamos Por outro combinar que lado, aqui já super. acontece, só não divulgado, né, Marconi? Essas paradas aí no Brasil, Não, mas nem se compara. não nesse Tu já nível. assistiu a Love Parade? Tu já assistiu alguma coisa da Love Parade da Alemanha? Cara, Bah, não me lembro. é assim, para um brasileiro médio é shocking, é um Os negócio, caras transam na rua. mas, cara, é impressionante assim o negócio. E é uma festa como um carnaval daqui, né? Só que a coisa indo muito mais além. Por outro lado, supervaloriza de um jeito, quase que cobrando dos casais um posicionamento que se você não transa todo dia, né, daquele jeito que se idealiza, você não é um casal feliz, né? Você, ó, tá faltando alguma coisa nesse relacionamento. E o que mais me entristece é que muitos casais têm uma realidade super boa, os dois juntos, de atividades interessantes, cresceram, construíram, se estabeleceram, mas se cobram porque eventualmente não tem a vida sexual que o programa da TV idealiza, que o Mas filme. aí, Marcone, tem uma questão muito importante que é o seguinte: na verdade, o mais importante num relacionamento é o casal saber o que funciona para eles, né? É isso que deveria contar sempre. Porque, por exemplo, a gente tem casos de pessoas que não gostam muito de sexo, e tá tudo bem. Eu realmente acho que tá tudo bem. Só que aí tu tem que encontrar alguém que tenha o mesmo ritmo e aquilo esteja ok, né? O problema é que realmente se há essa tendência a se espelhar no que a mídia vende, e a mídia, infelizmente, vende. Eu sempre falo que o Hollywood acabou com os relacionamentos, porque o que a gente vê em filme não existe. Não, Ah, não existe. é que eu não sei, cara, terceirizar essa culpa eu acho estranho, sabe? Porque a gente tem que ter também o bom senso de separar o que é fantasia da nossa vida, sabe? De saber que aquilo é um filme, aquilo é uma vida que destoa da vida real, que Mas tu é uma destoa da pessoa que realidade. tem essa consciência, Marcone. A maioria das pessoas não tem. Mas é um Não tem. casal, aí que é isso que eu fico pensando o seguinte: as pessoas estão hipervalorizando os relacionamentos para algo Uhum. que não deve ter tanto valor assim, e estão deixando de lado aquilo que pode de fato salvar o seu relacionamento, que é Uhum. Eu, conversar mais, que é estar ciente de que essas cobranças não são verdadeiras, né? De que você não precisa, não tem como, não há forma de você Mas eu manter. vou perguntar uma coisa para vocês. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, homens, tá? Que eu já observei aqui em casa. Por exemplo, eu vejo que depois de uma boa, assim, né? Como é que é, Thiago, tá? Aqui. Como é que é, Thiago, tá? Aqui. não, tu Fica. que fez, eu tô aqui com meus dedinhos assim, ó. Não, se eu pego o Patricão aqui de jeito, ele fica bem facinho para uma série de situações na casa. Fica bem melhor de conviver com ele. Portanto, quando ele não tá com o saco cheio, fica mais fácil, entendeu? A vida. É verdade. Mas assim, Literalmente com o saco cheio. mas é que, Não, cara, e eu tô perguntando porque não é, né? Eu sou mulher, eu não posso saber. Então, às vezes, pode ser uma questão hormonal também. De repente, o homem fica com mais testosterona acumulada e fica mais assim, irritadiço, não sei. Ó, é possível, mas eu acho que, de novo, é muito valor.
É muito valor para, tipo, meu Deus, estou muito de mau humor porque eu já estou há muitos dias sem transar. Para aí, cara. Ninguém é o fodelão da vida do cinema adulto. É muita mídia, cara. É muito Xvideos na vida das pessoas, eu acho. Eu acho assim, ó, eu vou falar só sobre esse ponto carnal que a Ali traz, e depois eu quero dar uma pincelada também. Não precisa ser na colada, mas só para não perder também essa questão do que o Marconi fala, que acho que é interessante, sobre o conceitual de casamento. Sobre a parte carnal, eu concordo com isso, tá, Ali? Eu sei que o Marconi, ele, inclusive, agora voltou a fazer academia, e tu sabe que o esporte, ele é uma válvula de escape. Eu não sei se o teu marido faz academia, eu não faço, eu estou bem sedentário no momento. Então, eu diria que o homem, a mulher, ela não tem tanta necessidade física do sexo. A maioria das mulheres, tá? A não sei que seja uma ninfomaníaca. O homem tem uma necessidade física pelo sexo. E isso que você já relatou, de quando você pega de jeito e dá um ipom nele aí, pá, isso já aconteceu comigo. O homem de fato, ele quando está saciado fisicamente, ele é diferente de lidar. E eu acho que a mulher é a mesma coisa. Tanto que, né, em nível de igreja, tá? Aqui eu faço esse disclaimer porque eu estou numa super bolha. Mas quando a gente está falando em nível de igreja, a gente costuma, quando eu palestro para casais, eu costumo dizer assim para os homens. O teu tá perfeito para mim aqui. Mas E como é que para mim ela não trava e para ti ela trava? Esse é o mistério de Nossa Senhora Dia de Virgens. vai para a sala, Ali. Tá, vou pra sala lá e daí a Dor vai ficar sabendo de toda a minha relação sexual, todas as relações sexuais com o Patrick. Vai ser um. Olha que bacana ela aí andando. Essa parte vai ficar tria. Parece a bruxa de Blair. Se ela tivesse aqueles fones bem vagabundo, a gente fazia uns barulhos de sexo aqui só para envergonhar ela perante. Isso, mas... E bato, que a menina tá assistindo aí. Deus, que horror isso. Isso que é o homem de Deus aqui no negócio, né? Olha, eu vou te. Eu costumo dizer para os homens, olha, o sexo com a tua esposa começa de manhã cedo. No bom dia, no ser gentil. Tá, graças a Deus. De manhã cedo, não, né? Eu ia dizer de manhã cedo é pra fuder, mas não é. Não, para fuder é mais à noite. Não, então começa na gentileza, no tratar bem, se você ajuda em casa, entendeu? A mulher, o sexo para a mulher, ela é menos carnal do que para o homem. O homem, assim, ó, olhou, endureceu, pá, acabou. É muito visual, mulher, né? Na verdade, o Eu homem não é muito sei, visual. cara. É que eu acho assim. Eu acho que a gente tá clichêsando a coisa, entendeu? Porque, não acho, cara. claro, Acho que via é de inerente. regra, tá? Cada um tá Eu vou dando falar. Cada um tá dando sua, até falando da sua experiência. Não, é não isso que tô eu ia falando dizer, que porque assim, por exemplo, aqui em casa, eu não tenho a menor dúvida em dizer que é ao contrário. Aqui a Déia é muito mais sexual do que eu. Muito mais. Eu me considero, mas a Déia é absolutamente acima da média. Sabe? Mas eu vou te dizer uma coisa, Marconi. A Déia sensualiza uma ida ao super. Assim, ela consegue. Tudo tem alguma coisa nesse quesito, assim, vai para essa área, entendeu? Ela vê muito mais necessidade, ela mobiliza coisas, ela movimenta, ela cria situações, ela o tempo inteiro a ponto de não deixar que eu sinta que tem algo faltando, entendeu? Pois então, tu sabe que antes de ter filho eu era assim, né? Assim não, mas eu via que eu tinha mais, eu corria mais atrás do que o Patrick, por exemplo. E agora, como eu tenho muita, inclusive eu estava falando esses dias, a gente fica com a atenção completamente desfocada, né? Porque tem 30 mil coisas acontecendo na casa. E aí o jogo inverteu, porque no fundo existe uma necessidade, eu diria que não é nem só uma necessidade física, mas também o sexo acaba sendo uma forma de união, né? De contato também entre as partes do relacionamento. E se tu não consegue, às vezes, conversar ou parar para alguma coisa, acaba sendo uma forma de se conectar.
E aí, esse aspecto que eu acho importante, porque nem todo mundo consegue se conectar de outras formas. E para quem não consegue se conectar de outras formas, essa, se não funcionar, pode acabar com uma relação. Eu acho que não é tanto clichê, Marconi. Claro, mesmo que a gente venha divergir aqui, o blend é isso, né? Você mistura umas pedrinhas de gelo de tamanhos diferentes. Eu não acho que é tanto Que clichê bonito porque... isso, Thiago. Ele cada dia sai com uma melhor, né? Ah, muito bonito. Não, mas nós somos 3 pedrinhas de gelo no copo da vida e o uísque é uma A da minha vida. pedrinha é gelo com glitter. Ai, que fofa. O do Marconi tem uns pelinhos de barba, assim, aqueles gelo bem Ai, nojento. que nojo! Ué, agora eu mandei mal. O detalhe é o seguinte, Não eu quanto a não, barba, Marconi, é só porque eu fiquei imaginando um gelo com pelos. Não, não é legal. eu também, depois que eu falei a bobagem. Não, o detalhe é o seguinte, eu não acho que é tanto clichê, porque ó, não só pela minha visão criacionista, tal, cristã, de que Deus criou homem e mulher, mas se a gente observa, tá, cientificamente, não pega nem a Bíblia para isso, homem e mulher, e acho que é por isso que dá o casal, né, eles são muito diferentes. Então, assim, se o homem tá com a cabeça cheia, ele quer transar. Se a mulher tá com a cabeça cheia, ela não quer transar. Esse é o meu ponto. Então, assim, tem coisas na minha análise que são inerentes ao modus operandi, como a pessoa funciona, entendeu? Então, acho que a Sabe por mulher que que eu... enxerga o intercurso sexual de uma forma e o homem, de certa forma, bem distinto da mulher. Sabe por que que eu enxergo um pouco diferente? Eu não sei se eu enxergo um pouco diferente, mas é que é um pouco diferente na real, porque assim, para mim o sexo ele é antes de uma relação entre os dois, ele começa num caráter individual, né? Você precisa ter que fechar o seu jeito com o jeito daquela pessoa que você pretende estabelecer ali um relacionamento, né? Então, por exemplo, os dois podem ter praticamente a mesma intensidade, o mesmo ânimo, mas um curte uma determinada fantasia que o outro não. Vocês vão ter que conversar, vocês vão ter que se entender, vocês vão ter que achar uma forma. Então, essa ideia assim de, por exemplo, o homem, quando está de cabeça cheia, quer transar. Eu não enxergo isso como uma máxima, porque eu conheço muitos homens, por exemplo, um homem como eu, tá? Eu conheço uma galera como eu, de trocar ideias sobre isso, que para mim não me resolve. Eu sou um tipo do cara que o que vai me deixar com desejo, o que vai me despertar em mim, é o desejo, é ver a intensidade da parceira. Então, tipo, a mim o que pouco importa, assim, já me disseram que é porque eu sou de Leão, que é porque eu quero já me disseram que eu quero ver, saber que eu estou proporcionando uma experiência. Então não me adianta. Uma experiência cósmica. E não me adianta, por exemplo, eu estou de cabeça cheia, quero transar, e a minha mulher diz, então tá, beleza. Não vai, não, para mim não significa nada, eu prefiro jogar um game. Eu prefiro jogar um game. Ou eu vejo que eu deixei ela com extrema vontade da situação, ou para mim, ver um documentário ou jogar um game. Né? Então, é por isso que eu digo, eu não trato como uma regra, né, de que homem é assim, porque o relacionamento vai moldar isso. Se vocês têm algo que para vocês é maior do que o sexo, que vocês é importante saber a felicidade daquela pessoa. Então, para mim, por exemplo, eu saber que ela não quer naquele momento, eu respeitar aquilo e proporcionar a ela um momento que vai agradá-la desse jeito, me dá mais tesão do que ir simplesmente ali e para cumprir um protocolo Não, mas acho Deus. que aí a gente está botando um monte de assuntos no mesmo pacote. Eu não digo assim que o cara vai lá para cumprir protocolo. O que eu estava, quando eu citei o exemplo que a Ali deu, que acontece comigo e com vários homens com quem já falei sobre isso, e o que a gente lê, o que eu quero dizer é que a necessidade do sexo para o homem, em geral, é diferente da necessidade do sexo para a mulher em geral. Mas isso que tu falaste, eu assino embaixo, no sentido assim. Não é que o cara estou estressado, quero transar, não é esse o ponto. Especificamente, foi eu que falei, especificamente esse ponto de como funciona, na minha opinião, que eu falei que o homem está de cabeça tá tenso e transa para aliviar, e a mulher é o contrário, quando ela está tensa, né? A mesma coisa assim, o homem quando está tenso, ele se fecha.
Ele não quer falar. Aí vem a mulher, fala. Não, não quero. A mulher é o contrário. Quando a mulher tá tensa, ela fala que ela fala até com os ETs que não pousaram ainda na casa da... É até tu perguntar o que houve, porque aí ela olha para ti e diz, não foi nada. Essa não é a pauta. Essa não é a pauta. Não vamos falar dessa. Essa não é a pauta. Mas muitos sexos não acontecem por causa dessa pauta. Exatamente. Mas tem um outro elemento que eu queria inserir aí, que é a questão da paixão, né? Porque acaba que a lenda dessa paixão... Desculpa, eles insistem em cantar. Mas eu adoro cantar no... Vamos cantar essa para irritar o Marconi? Mas eu não sei essa música. Da Sandy Tu não Júnior. conhece Sandy Júnior? Se a lenda dessa paixão... Tá, aproveita que não conhece e taca. Eu ia cantar paixão e ia dizer, quando a paixão não dá certo... É a mesma, não é? Eu não me permito. Não, isso é roupa nova. As duas são roupa nova. Tá, enfim, vamos retomar aqui. O que acontece, tá? O apaixonado... Cantarolando, pode continuar. Pode ir, vamos lá. A paixão, cientificamente, dura de 18 meses a 24 meses, tá? No máximo 2 anos. Isso aí, a gente até já falou no Atualidades, o Thiago não existia ainda. Isso é normal, tem uma vida útil da paixão. E paixão não é tu olhar para o teu cônjuge depois de 10 anos e dizer, sabe, dá aquele orgulho, aquele aperto no coração. Não, é aquela paixão física de tu virar à noite. Encostou, acendeu. Encostou, acendeu, de tu querer estar junto. É um troço que é meio que um vício, né? Se equipara, inclusive, no cérebro, a reação no corpo é a mesma de um vício, tu fica viciado pela pessoa. Bom, só que isso passa. E quando passa, a gente começa a construir o amor. Então, é isso que eu acho que também falta muito na percepção das pessoas, de que é natural que a gente passe por uma fase assim, de pico da pica, e aí depois a gente vai dando uma estabilizada, porque outras variantes vão entrando na relação. E isso é normal. Vou lançar uma braba aqui, hein? Vou lançar uma polêmica aqui também. É uma brava. Hoje o ouvinte falou que é uma brava. Não é braba, é brava. Porque assim, isso é a minha fonte é vozes na minha cabeça, tá? Tá. Eu meio que tenho... Fonte fidedigna. Eu tenho uma percepção de que até um determinado momento da relação, ambos se permitem... Tipo, pintou, saíram a primeira vez, transaram, rolou, viram que os dois têm a cabeça, bateu, os dois são meio perverso mesmo, funcionou, bum, vai tem beleza. química, né? Tem química também. Foi assim, aí estabeleceram, começaram a namorar, foi um relacionamento, a coisa ganhou o corpo de um relacionamento mesmo, ares de um relacionamento, e aí o sexo tende a virar mais convencional, a uma coisa mais convencional mesmo, né? Padrão do que se estabelece daquela relação ali para cumprir tabela quase, né? E muitas mulheres se perguntam, por exemplo, aí o cara vai para o Xvideos e vai para não sei o que, aí é com o grupo da putaria, não sei do que, papapá, e a mulher começa a se perguntar por que o cara vai procurar na rua, vai procurar outro subterfúgio daquilo que ele tinha até então com ela. E ela começa a se encucar, encher um monte de caraminhola na cabeça, de o cara não quer mais ela, o cara não curte e tal, né? Porque mudou o jeito dele com ela. É aí que eu quero entrar com a polêmica, tá? A mulher reclama que o cara não é mais o mesmo, né? Vai procurar as coisas que normalmente eles até gostavam, praticavam, mas que agora é o papaizinho e mamãe ali, papai e mamãe deu, acabou, virou para o lado, dormiu e tal. Eu tendo a achar, e é só uma percepção, de que uma coisa instintiva leva o homem a enxergar agora essa mulher de uma maneira diferente, que ela é agora a mãe do seu filho, a sua esposa, uma mulher para qual as coisas, aquelas que ele de repente tem na cabeça de querer fazer, com ela não, sabe? A coisa da esposa e da piranha. Sim, separar de meio que achar que essa mulher meio é mais que santifica, sagrada. não é por mal, entende? Meio que santifica a figura da mulher, que é a sua ali,
não soa até meio, o cara vai ouvir e vai dizer, ah, tá bom, mas é que com uma coisa Não, que agora ele tem eu um acredito que respeito. algumas pessoas tenham, eu acredito que algumas pessoas tenham essa situação. Não é o que acontece comigo, por exemplo, tá? Sim, eu posso dizer isso porque eu acabei de passar por como eu acabei de passar por um momento de criança pequena, né? Teve aquele período de baixa mesmo, mas hoje, e eu acho que tem um componente muito importante que é a autoestima de ambos. Tá? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, a gente está num momento que ambos estão com uma autoestima muito bem trabalhada, muito bem, assim, estão satisfeitos com o que estão fazendo, como estão se olhando, enfim. E isso acaba impactando numa maior predisposição também para sexo, né? Porque tem a ver com desejo. Eu acredito que a maioria das mulheres, pelo menos eu sou assim, uma das coisas que mais, com a qual eu mais relaciono o sexo, por exemplo, é eu me sentir desejada. Então, e aí entra, Marconi, esse dilema dessa mulher do exemplo que tu deu. Ela vai pirar na batata, porque para a mulher, por não ser uma necessidade puramente fisiológica, não vou nem dizer física, tá? Fisiológica mesmo. O corpo não precisa acordar de manhã lá e não preciso transar se não consigo começar o dia. Mas tem um componente emocional, psicológico, sei lá, que é o se sentir desejada. E a mulher, dentro de um casamento, ela precisa se sentir desejada diariamente. Não precisa ser só para ser objeto de sexo, mas acaba culminando nisso. Se não, Mas há risco de aí, procurar fora. aí que entra o que eu queria falar no começo, que eram 2 pontos, e eu vou demorar um pouquinho mais do que normal, seja 50 minutos, não. Eu acho que as pessoas, e agora eu vou falar um pouco de bolha, tá? Do meu Tá. mundo, do jeito, tá? Então, enfim, esse é o disclaimer. Eu acho que as pessoas estão encarando errado o que é o casamento. Eu acho que as pessoas estão muito com essa visão de que casamento é eu me satisfazer. Uhum. Então, e às vezes as pessoas começam o casamento pelo que eu acho que tem que ser o ápice, que é o sexo, entende? Então, as pessoas hoje, elas pularam a etapa do namoro e a etapa do noivado. Eu sei que isso é um pouco demodê, mas eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. O Marconi pincelou rapidamente antes ali. Eu acho que as pessoas, elas estão saindo literalmente da balada e Uhum. estão indo morar juntas. E tem todo um meio de campo que você precisa conversar, você precisa ver como ela é menstruada, quando o time dele perdeu, quando ele é demitido, quando a sogra exige que a filha venha bem no horário de andar de skate com os brutos, usando skate para provocar o homem. Entende? Então as pessoas, elas estão saindo da porta da boate para juntar as escovas. E pode dar o nome que for, namoro, noivado, o que seja. Então as pessoas, elas estão pulando muito rápido. E elas estão desembarcando, saindo da porta da boate, desembarcando na vida a dois, de uma maneira absolutamente despreparada, que acontece o que o Marconi falou. Os caras vão achar que casamento é sexo e mais alguma coisa. Quando, na verdade, tu tomar uma taça de vinho, tu pegar, quem tem condições, pega o carro e vai para a serra, manda os filhos para o pai, para a mãe, para a sogra e vai lá ver Puta o que pôr do sol. pariu! Cara, eu e a Déia, por exemplo, a gente adora ir juntos em loja de móveis. Assim, tipo, é quase um menage para nós, assim. A loja de móveis é quase uma terceira pessoa no relacionamento para nós, assim, de quanto a gente se diverte de ficar, sabe? A gente tira uma tarde inteira e Marconi, é muito bom, cara. eu preciso dizer que eu agora imaginei vocês em um sofá, Né? você no sofá, aí, ai, esse sofá, O sofazão. Mas na loja, não em casa, na na Ai, loja, loja. não, na loja. me chama de espreguiçadeira. Ai, não, tu me chama de armário roupeirão, Mas, quatro mas, mas lá na portas. loja, sabe? Então, essa Sim, coisa, senão não é sim, legal. essa coisa que eu acho assim. O Thiago, para mim, foi certeiro nessa. E eu agregaria à teoria do Thiago o seguinte: tem uma coisa de um comportamento, aí eu trago mais para as gerações mais novas, que é uma necessidade de querer mostrar que o outro é dispensável a qualquer segundo, assim, sabe? Tu não tem mais um esforço por nada, assim, não me agradou, eu dispensei, sabe? Assim, Exato. não gostei Fast do que food. fez, terminei. E
tu perde a parte mais legal, que é tu ter lutado por algo, né? Até pela manutenção daquela relação ali, tu conseguiu manter, pô, é uma vitória, isso agrega, aproxima os dois. E tem uma outra questão que eu acho que aí é uma coisa de um âmbito até mais sério, assim, que é o quanto a internet fez mal para os relacionamentos. O conteúdo adulto na internet fez um certo mal para os relacionamentos. Muito mais por culpa dos homens. Porque o conteúdo, como o conteúdo é muito voltado, tem até hoje, tu até tem conteúdo mais voltado para um público feminino que tem uma outra estética, né, uma outra leitura. Mas, no geral, esse universo pornô vendeu para os homens um conceito que a maioria deles passou a acreditar que a vida é aquilo ali mesmo, entendeu? Que a mulher, para agradar o cara, para ser aquilo que ele visualizou, ela tem que ser daquela atriz que ele curte para lá, entendeu? Tipo, e a vida não é assim, cara. Sabe? Tipo... Olha que engraçado tu falar isso, Marconi, porque tu sabe que eu vi acontecer uma mudança na postura das mulheres, acompanhando, inclusive, pelas revistas femininas, tá? Nos anos 90, 2000, todas as revistas femininas tinham algum tipo de matéria no sentido de como enlouquecer seu homem na cama, tá? Como ser. A gente até brincava que a Nova era a revista da executiva puta, porque ela pensava em subir na carreira e enlouquecer o homem. Era só isso. E foi mudando para um ponto em que hoje a mulher não se preocupa mais tanto com o homem, ela se preocupa consigo. É muito louco isso. Não tem mais. Só que aí, olha como tá andando separado. Olha como tá andando separado. Exato, O só homem que tá eles... imaginando que a mulher vai ficar agradando ele. Não vai. Aí é que tá o problema. Não é isso. A coisa, é como tu disse, a coisa separou. Eles estão andando em voo solo. Uhum. Assim, eles têm um relacionamento que é extremamente burocrático e em voo solo eles têm a mente voltada para tudo. E bastaria conversar. Uhum. Bastaria. E tem uma crônica que eu acho que é do Veríssimos, eu não me lembro se é dele, mas que é um casal que está extremamente abalado, está ruim a situação, e um começa numa sala de bate-papo, começa a trocar ideia lá. Encontra uma mulher lá, uma gatinha 23, não sei o quê, e começa papapá, e ele se realizando. A mulher também, lá no computador dela, se realizando pra caralho com um cara no chat, o advogado 35, não sei das quantas, e papapá, até que resolvem com muito tensos, porque eles não queriam trair, eles estavam só né, de alguma forma se realizando ali, uma punheta moderna, assim, uma punheta virtual, assim. Até que ousam os dois e eles resolvem marcar de se encontrarem. E são os dois, quando eles se encontram. Eles conversavam e eram eles, e eles se realizavam nas fantasias que os dois tinham, mas sem se conversar. Tipo, nunca conta. Aí depois o texto desenrola o porquê de cada uma fazer isso. A mulher com medo de ser vista como uma piranha, onde é que tu aprendeu isso, da onde, né? Que passado é esse que tu teve, como é que tu gosta dessas coisas? E o cara com esse conceito de que, nah, minha mulher não vai fazer, a mina que faz mesmo é aquela lá que, né, que faz. Mas aí que Não, eu acho. e aí Desculpe. um bate-papo sincero, né? Que não seja necessidade de meter, mas que troquem uma ideia sobre isso, pode daqui a pouco salvar uma relação, cara. Conversas podem salvar uma relação sempre, né? Em qualquer situação de atrito. Até porque né, eu sou um cara que o que me chama atenção na Aline, minha esposa, também é as habilidades, como é que se diz? Intelectuais, né? Como? Mentais. Intelectuais, mentais. E isso dá um tesão no cara também, né? Tu pensar, porra, né? A mulher que eu tenho, tesão, barra orgulho, barra... Só sobre o que, voltando duas casinhas do que a Ali falou, da mulher se sentir desejada, e aí eu quero fazer essa conexão, sabe, com o que eu acabei de dizer. Você precisa entender a pessoa, o homem, a mulher precisa entender o que é o casamento. O que você espera do casamento.
Porque se você vai entrar para o casamento só pelo sexo, ele vai durar 2 anos. Quem está ouvindo, assistindo a gente, eu já vou dizer, vai durar 2 anos seu casamento, que é aquela fase de quanto menor o apartamento, melhor. Porque se você esbarra na cozinha, já dá uma, nossa, que tesão. Dali você esbarra no quarto, mais um, né? Vai passar. Então, ou você olha para o casamento, e aí que eu enfatizo, você pode dar o nome que você quiser, noivado, namoro, o que for. Mas a pessoa, né, se eu pudesse deixar, essa dica eu ia deixar no final, estou falando agora, mentalize, pense, o que você pensa do casamento? O que você espera de um casamento, de uma relação? Porque senão, amigão, você vai sair da porta da boate, vai direto para o banheiro juntar as escovas, aí você não vai valorizar a sua mulher, você não vai saber acolher ela, você não conhece a pessoa que você está dormindo e transando, velho. É um Aí, projeto, né? É um projeto. É que as pessoas têm que entender. Eu, pelo menos, vejo como um projeto de vida. Então, vai ter claro, momento claro, em que total. tu olha para a pessoa e tu diz, puta que o pariu, entendeu? E dá vontade de sair correndo. Mas foca no projeto, porque vai ter dificuldades, vai ter obstáculos, vai ter momento em que tu simplesmente não tem tesão Tá, pela então pessoa. Ela tá uma mala. deixa eu trazer um ponto, né? Para um casal chega num determinado momento e constata que tá tudo certo, mas a sua vida sexual tá ruim, né? Tá longe, não tá o ideal para os dois, nenhum dos dois claramente tem prazer. Satisfeito, é. E aí eles sentam e conversam e resolvem, né, aquela máxima do vamos apimentar a relação, né? Aí é que entra. Eu fiz um trabalho para a faculdade, para a cadeira de introdução ao cinema. A gente fez um documentário. O trabalho era um documentário, o semestre todo fazer um documentário. E aí a gente tinha, o pessoal do meu grupo, a gente tinha a ideia assim, cara, vamos fazer um documentário que se fosse produzir mesmo, vida real, fora da faculdade, fosse censurado, fosse causar, né? Fosse para ser. E isso era lá início dos 2000, né? 2000, mais ou menos, 2001. 2001, eu tinha acabado de voltar para a faculdade. A gente fez sobre sexo. Estava bem no momento da explosão das casas de swing em Porto Alegre, né, da explosão dos sites, dos chats, né, do conteúdo adulto, a indústria da internet destruindo a indústria pornô né, convencional, do VHS, do DVD e tudo mais. Era um momento propício para isso, assim, era uma explosão geral. E a gente fez. E abrangemos ali todo aspecto, né? E eu entrevistei 2 casais. Foram 4, mas eu foquei em 2 porque deu bem distintas, assim. Os 2 passaram por isso. 2 casais que estavam em crise e que encontraram, porque aí a gente linkou com o momento, encontraram, por exemplo, no swing, a tentativa de salvar o casamento. Um fracasso total, o casamento terminou de vez. E o outro, o casamento melhorou, se estabeleceu, eles estão juntos até hoje, têm 3 filhos e tal, a relação, porque eles encamparam um estilo de vida, se descobriram que os dois gostavam, mas nunca tinham conversado, e ao se estabelecer ali, conseguiram melhorar. O que acontece, né, nessa hora? O quanto isso pode dar errado se você pular essas etapas que o Thiago falou, né? Você não conhecer a pessoa que está ali, e ao não conhecer, você não abre um espaço para que ela tenha pelo menos a tranquilidade de conversar contigo sobre quem ela é de verdade, né? Porque o sexo, dificilmente as pessoas vêm com só o default na cabeça, né? Só o padrão. Uma gosta de um cara não sei o que, a outra mulher visualiza 2 caras, o cara gosta de não sei o que mais, e não sei. Isso precisa ser conversado, porque isso pode acabar destruindo. Por exemplo, esse casal que destruiu, bastaria ter conversado para saber que eles não teriam condição. E sabe por que o casamento terminou? Porque ela largou de ver, ela se encantou com o universo e largou ele. Ela não sabia o quanto ela gostava e encontrou um camarada com o qual ela estabeleceu um relacionamento e eles passaram, ou seja, 5 minutos conversando de forma honesta com um outro cara, eles estão hoje firmes, o relacionamento estabelecido, porque eles se conhecem lá no íntimo, sabe? Lá naquilo que, na que vai de verdade, né, fato... Marconi?
talvez esse casamento não tenha acabado por causa de sexo. Não, lógico que não. Mas assim, Sabe que o que eu queria poderia. dar uma... E aí, o que eu quero dizer é que é o seguinte: eu não gosto dessa ferramenta de usar algo que é fisiológico, que é o tesão de alguém, mais o tesão de alguém, como alternativa de salvar casamento. É que nem usar filho para casar. Vamos ter um filho para Sim. salvar casamento. Esse subterfúgio para mim não funciona. E essa ideia parece ser tão bem. Ai, que legal, olha, o casal está tentando algo para apimentar a relação. Né? Parece que, na super verdade, moderno e pode ser o fim. o swing é os dois poderem ter experiências extraconjugais juntos, né? Não, porque não é nada mais do que isso. Depende. Aí é que tá. Esse é um universo que eu descobri o quanto ele pode ser mais complexo. Não precisa nem ser no swing. Por exemplo, vamos supor uma relação a três, tá? Um menage. Parece simplesmente, né? Três pessoas. Cara, a coisa é muito mais complexa. Tu pode Claro, ter. pelo amor de Deus me livre. Eu morreria de medo, sinceramente. Não é isso, não é isso. É que, assim, por exemplo, tu tem uma modalidade que são, por exemplo, duas amigas que de zoação numa festa, vão ficar com o cara, eu ligo pro meu colega aquele, meu amigo que eu ficava e tal, e elas ficam com uma pessoa, ok? Tem o cara que tá de zoeira, que quer, eu quero transar com duas minas, é a fantasia e tal, não sei o quê, aí ele vai para um lugar, vai para um bar, vai não sei o quê. Isso é uma outra experiência. E tem a mais difícil de acontecer, a mais difícil de dar certo na plenitude. Não é impossível, mas é a mais difícil, pelo menos, que exige um pouco mais, porque tem a perder, que é um casal constatar que quer alguém para curtir a fantasia deles, a fantasia do casal. São três experiências absolutamente distintas. Dentro do swing tem mais ainda, porque as variantes são mais, né? São 4. Então, tu tem o tal do full swap, né, que é a troca total, deles aí no samba lelê, no samba do crioulo doido. Samba lelê. Tu tem não é o full, mas então tu tem um monte de variação, sabe? Só as mulheres, aí um só assiste, ou é só no mesmo ambiente. Tem, é de só no mesmo ambiente, então tem muita variação. Às vezes, tentamos, mas erraram no grau. Sabe? Então tem casal que dá certo pelo simples fantasia de estar no mesmo ambiente assistindo, como numa casa de swing, assistindo e tal. Mas se for tentar misturar, se for tentar dar um próximo passo, pode derrubar a relação. Então é muito complexo e, de novo, para mim, se resume à comunicação. Eu quero dar uma dica muito boa para vocês e para quem estiver nos assistindo, tá? De um seriado. O seriado é o Sex Life. Vocês assistiram? É o do cara, né? É, isso aí. É o do. Mas o seriado é muito mais do que o cara com assim, para você lembrar, assim, associar, é o magrão que é assim. Tem um magrão tomando banho. Tiago, tem um magrão tomando banho que é assim, ó. Episódio 3, minuto 19, para quem quiser ir direto ao ponto, mas não é esse não tá é sobre assim, isso que eu quero falar. O cara tomando banho, assim, ó. É bizarro, é bizarro. Isso mas ele trata, Netflix, ele trata, na verdade, do ponto de vista feminino, né, da mulher, que tinha uma vida super empolgante sexualmente, vamos botar umas aspas aí, e aí casa com um homem perfeito, porém, fica faltando esse aspecto, e aí se desenrola toda a trama e tal. Tinha que apresentar o Christian Grey para ela, porra, juntasse os 50 tons com ela, tava feito, tava resolvido. Mas é que ela não quer abrir mão da vida, de todo o resto do casamento, que é maravilhoso, né? Então, todas essas questões estão permeando o dilema dela. Vale a pena assistir para pensar também sobre isso. Acho que tem, e do ponto de vista principalmente feminino. Você sabe que, assim, dentro da filosofia que eu vivo, da minha concepção, né? Essa questão dessa pergunta que tu fizeste do casal, né? De apimentar a relação, eu acho que passa muito mais pelo que você encara, de novo, né? Eu estou só repetindo isso, mas porque isso para mim é fundamental, assim, o conceito de casamento que você tem. Então, acho que muito do casamento é você realizar a outra pessoa, né? Então, eu não estaria confortável dentro daquilo que eu busco seguir, daquilo que eu creio, enfim, de buscar
parceiros ou parceiras sexuais, enfim, porque tem esse componente que é importante, espiritual barra moral, que também vai fazer mal para mim, para o relacionamento, entende? Claro. Então, muitas vezes as pessoas acham que, não, vamos, sei lá, vamos numa casa, vamos só ser voyeur, assistir, ou, eu te libero para tu ir lá e transar com uma, né, ou, tô no pós-parto ali, que muitos casamentos acabam, inclusive, porque o cara não está preparado para o pós-parto, né? Tem muitos casamentos que fazem o segundo filho, porque o cara tá louco para transar e passa o resguardo, ele já bimba com a mulher, já engravida ela de novo, já vi isso. E acontece também do cara não se aguentar, não tá bem conversado, não tá preparado, e aí ele vai buscar fora, a mulher descobre e acaba, né? Então, Mas é que aí, cara, é aí que está o problema, sabe por quê? Porque muitas das vezes essa tentativa de apimentar a relação é levar os dois a fazer algo que não é o tesão dos caras, entendeu? Na maioria das vezes, quando um sugere, é porque um se sentiu suficientemente envolvido naquele relacionamento para poder dizer para aquela pessoa que gostaria de fazer com ela algo que é um fetiche, uma fantasia, mas que até então ele não tinha tido coragem de dizer, sabe? Porque a gente precisa entender que aí vai ter que aprofundar o assunto, que mulheres têm seus fetiches, homens têm seus fetiches, e às vezes por falta dessa, por causa desse conceito que as pessoas vão ter umas das outras, elas não confessam e guardam, e guardam, e guardam. Então tem a mulher que ela gosta e fantasia a ideia de dois homens, e ela guarda, e guarda, e guarda, e o relacionamento um dia estraga, ela sugere, vamos apimentar a relação, porque ela está envolvida com essa pessoa a um ponto de achar assim, pô, é meu marido, cara, é o cara que eu confio, eu vou contar para ele algo que é a minha fantasia, que é meu fetiche, que não é um troço que eu decidi traí-lo, né? Não, é um mas troço que tem... como é que a mulher vai contar para um cara que conheceu num dia, no outro já está morando junto e no outro já fez um filho? Aí, é exato, exato. Só que assim, nesse período em que essas coisas acontecem, os negros fazem de tudo. Fazem. Pô, sai do filme e vamos para os dois fazendo. Mas tá ali. Aí, depois de um tempo, falta contar quem você é de verdade. Sabe, o que você gosta. Cara, aí, por isso que até na reunião de pauta que a gente fez, eu sugeri a gente fazer sobre fetiches especificamente, porque é um universo, cara, a quantidade de casais que tem hoje baseados, as suas relações baseadas em seus fetiches é interminável, cara. Esse é um universo que não tem fim. É um negócio absurdo que vai do salto alto a três pessoas, que vai do filmar a minha esposa andando, né, de forma sensual dentro do supermercado, até ver as minhas colegas de trabalho desejando meu marido. Cara, é um universo que não tem fim e que envolve diretamente os relacionamentos, porque onde os fetiches acontecem na maior plenitude, com a maior tranquilidade, é no casal casado, é no casal estabelecido. Por isso que o público das casas de swing é invariavelmente de casais mais maduros, porque tem esse grau de envolvimento, que conversaram e se conhecem o suficiente, na maioria das vezes passaram já por perrengues. E um grau de segurança também. Né? Exatamente, mas que vai ao encontro do que o Thiago disse. É o tempo, é não ter pulado etapas. É você conhecer. Primeiro você conhece o cara quando chega o boleto e ele não tem grana, você conhece o cara quando o time dele perdeu, você conhece e você sabe, o meu marido é o louquinho de ver duas minas, sabe? É ter a tranquilidade de saber, né? Que tem por uma exemplo, outra coisa, né? vou dizer Muitas uma coisa. vezes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu sou um apaixonado por salto alto. Eu amo plataforma, Louboutin, o cacete. O universo do sapato me encanta. A Deia, ela adora se divertir comigo em qualquer lugar que a gente está. Ela diz: olha lá, olha o sapato daquela lá, olha, imagina, olha aquele pé ali, não sei o quê. E, cara,
a gente ri da situação. Eu disse, não, às vezes ela tira onda, às vezes ela me mostra umas rasteirinhas, eu disse, olha ali a rasteira. Disse, vai pra Mas é que, pariu com rasteira. Marconi, aí entra a questão seguinte, as pessoas têm que ter a maturidade, talvez, né, de conseguir compreender que amor é uma coisa e fetiches são outras, e elas podem conviver, né, não, são coisas completamente diferentes. O fato de tu olhar um salto alto, uma mulher com salto alto e lembrar e aquilo desencadear um tesão em ti, às vezes não é nem pela mulher, tu vai daqui a pouco resolver isso com a Deia, mas aquilo te Exato. desencadeou, porque tu ama ela. Então, eu acho que falta muito a maturidade para conseguir compreender a dinâmica completa de uma relação madura. Assim como eu colocaria, pode ser até uma pimenta, até divergindo, mas assim como, na minha opinião, eu não dar, olha, é polêmico, eu não dar vazão a um fetiche por amor à minha esposa, porque eu vou desagradá-la, eu acho que também é válido para o casamento. Não sei se Sim, eu me fiz sim, entender. sim, mas assim, desde que isso esteja, de que não seja um troço que tu Pactuado? guarde, sabe? Que não, é um negócio que tu Sim, fique, isso tem que saca ser. que Aí é que tá, as pessoas têm que conversar e têm que concordar em fazer ou não fazer. é porque tu não precisa fazer, entendeu? Não É? precisa, assim, tu contar para tua esposa, tu poder, cara, tu tem coisas da vida sexual das pessoas que tu só vai contar ou tu não vai contar, mas tu só vai contar para quem tu confia de fato. Né? Se tu quiser dividir isso, assim, pô, é um troço, pô, eu quero poder assistir um filme tranquilo, ver um vídeo e tal, não sei o que, sobre, né, consumir sobre aquilo que me, eu preciso, em quem que eu confio, né? Mas aí os dois terem essa convicção, entendeu? Não é porque ele está me dizendo que gosta que ele vai obrigatoriamente, a partir do momento que me contou, ter que fazer. Né? E a partir dali, nessa mesma conversa, o cara dizer, mas olha só, eu entendo que tu não gosta, eu só queria que tu soubesse que eu tenho. Acho que atropelaram alguém ali, né? Sabe, mas dividido, assim, tirei esse peso, entendeu? Então, tipo, eu tô sentado aqui, tô vendo um vídeo de uma determinado, aí entrou minha mulher, esconde, Assistindo vídeo pornô enquanto isso, Marconi? não, não. É Tá, tu que escuta. deve estar, que é a tua conexão que tá travando, não é a Olha minha. aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Nós estamos esgotando o nosso tempo. Nós Tá. temos que fazer o encerramento com a pergunta. E aí, casamento sobrevive sem sexo? O que Eu vocês me acho que dizem? sobrevive, acho que sobrevive. Por outro lado, eu acho que ele pode se reforçar. Eu acho que ele pode. É no casamento que o cidadão pode ter o sexo mais rico, porque se tiver amor envolvido, ele é o melhor sexo que tem. Pode ser a maior putaria que vocês imaginarem. A três, realiza a fantasia que imaginar, cara, mas o amor envolvido, a ideia de poder não precisar botar a calça e sair correndo para ir para casa, tu já tá em casa, é a melhor coisa que tem. Então, eu acho que ele sobrevive sem, ele ganha corpo, né? Ele tem um upgrade com, né? E quem busca, quem consegue encontrar isso, para quem ainda não encontrou, acredite, é no casamento, nessa relação bem estruturada, que vai estar o melhor sexo que você pode praticar. Eu estava devendo sobre a Bíblia, né? Eu falei que tem uma passagem na Bíblia que diz que só existe uma desculpa para o casal não fazer sexo, que é a oração, quando você vai se dedicar, por exemplo, 1, 2 noites para orações, né? Porque a Bíblia diz para você não dar ocasião para tentação, quer dizer, então a própria Bíblia entende. Porque até eu tava disposto, não vai dar tempo mais, mas eu estava disposto a quebrar um dos grandes mitos da sociedade brasileira que acha que o fruto proibido lá de Adão e Eva é o sexo. Na verdade, não, né? O sexo foi dado por Deus como uma grande bênção. Por isso eu acho assim, ó, não existe casamento sem sexo, tá? Eu acho que o sexo, ele é a consumação de uma só carne, né, da vida a dois. Eu acho que ela no casamento é a ponta do iceberg. O que está para baixo da superfície, se tudo isso estiver sólido, é mais ou menos até que o Marconi falou, eu acho. Se para baixo da superfície no iceberg estiver sólido os outros relacionamentos, você entrar para o casamento com a ideia certa, com o conceito
certo para você do que é o casamento, o sexo vai acontecer, porque eu realmente acho que um casamento sem sexo é o pé na porta para muita coisa. Agora, quando você tem essa comunhão, quando você tem essa intimidade de você se deitar, ter intercurso sexual com o cônjuge, com outra pessoa, essa é a máxima intimidade que pode existir. Então, eu não acho que haja casamento sem sexo, ainda que eu não ache que o sexo é o casamento. O sexo é uma parte do casamento que vai estar boa se todo o resto estiver sólido e bom também. Porque casamento sem sexo é amizade, né? Agora, não é só isso, é bem o que o Thiago acabou de falar, e o que importa, a meu ver, é que ambas as partes estejam alinhadas e conversando sempre. Às vezes um talvez esteja um pouco mais satisfeito, o outro não, e é isso, buscar o equilíbrio e a realização em todos os aspectos, não só nesse. Mas sensacional, hein? Deixamos aí para várias pessoas o que pensar sobre os relacionamentos. Faltaram os recadinhos, né? No próximo episódio. É verdade. Mas a gente está pegando a mão. Queria tanto falar de sexo que a gente esqueceu. Exatamente, não adianta, viu? Acaba chamando atenção. Mas aí a gente faz, acho, um tempo aí para fazer no próximo, né? E desde já deixar aqui, inclusive, o espaço aberto para você manifestar. Responda você também aqui para a gente a pergunta, né? Você acha que o casamento sobrevive sem sexo? Responda e a gente lê no próximo programa. Muito obrigado a todos que curtiram mais uma vez. Diga. Quem quiser ser parceiro do Blend Podcast, conversa com a gente, que a gente está aberto. Achei que era parceiro do Swing. Viu aí a influência que dá? Ó, viu a influência que dá? Então tá, então Patricão, é isso aí. Hoje que se cuide. Quem quiser ser parceiro, né? Quem quiser fazer essa parceria com a gente aqui, pode procurar qualquer um de nós nas nossas redes sociais, estão aí, estão linkadas aí. Faz aquele desafio que o Thiago deixou no programa passado, né? Escolhe aí 3 amigos do WhatsApp ou de qualquer outra rede e espalha, divulga aí. Ó, dá uma olhada, vê o papo, olha que bacana, concorda, não concorda, espalha para o pessoal. Assina o canal, clica no sininho aí para receber todas as notificações, segue a gente lá no Instagram, no @blend.podcast, e semana que vem a gente está de volta para mais um bate-papo. A gente vai avisando, fica atento que a gente vai dizer sobre o tema qual vai ser. Então, por enquanto a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez foi um prazerzão bater um papo com vocês. Até a próxima. Beijo e tchau.